a Deus. Amém. Amém. Continuar nessa unção. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais, quero mais, Senhor, mais do Senhor, papai, de ti. E menos de mim, menos de mais de ti, mais de ti. Aleluias. De ti. E menos de mim, menos de mim, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, com o seu amor, infinita humildade, servo de todos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e com o seu amor, infinita humildade, servo de todos os mais. De
da Arábia Saudita. Ai, cresça, 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 Diminua e apareça. quero subir. Queremos subir, Senhor. Todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus é maravilhoso. Aleluias. É lindo demais, é inexplicável, viu? A gente vai tentar explicar a noite inteira e não vai conseguir, porque assim como a misericórdia de Deus não tem fim, a dimensão, o amor dele, a manifestação dele é inexplicável. É provar o melhor de Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Dizer que é um privilégio imenso poder estar sendo torturado pelo Espírito Santo, quebrado. Amém, irmãos? É delicioso quando nós permitimos que o Espírito Santo fazer uma obra em nós. Todo mundo pensa que o Espírito de Deus, ele... Não vou dizer todo mundo, mas às vezes a gente, se não prestar atenção, parece que o Espírito Santo ele só estava falando haja ali, em Gênesis. Haja luz, haja... O Santo hoje está na terra, e eu tenho certeza que ele não está só na terra. Quando eu falo terra, eu quero falar a terra fértil, tá? Ele está andando por aí, o Espírito Santo andando aí. A gente pensa que ele está andando. Aí, estou procurando, não, ele está na terra. O Espírito Santo, ele está no ser humano. Está em nós, ele está em você. Quando você abre o coração para o Evangelho, o Espírito Santo, ele vem habitar em você, né? Ele está em nós. Então a terra é a terra fértil. O teu coração é a terra fértil. Então o Espírito Santo, ele está aí na terra ainda, falando haja transformação, né? Haja novidade de vida, haja entendimento daquilo que Deus quer, haja submissão a Deus, que é diferente de obrigação, submissão. Ainda ontem uma irmã compartilhou, ela falou, poxa, há muito tempo atrás, eu fazia as coisas para Deus assim, então, eu ficava esperando chegar aquele momento do culto, eu ficava esperando chegar aquele momento da vigília, eu me arrumava todo, eu tinha meu coração todo quebrantado, eu ficava igual criança, esperando ali um presente. Eu ficava desse jeito e ultimamente eu não me sinto mais assim. Uma irmã ontem estava confessando isso para mim. Eu terminei de ministrar uma aula e quando eu pensei que ia embora, aconteceu isso. Ela perguntou, o que é isso, pastor? O que está acontecendo comigo? Mas eu vi, e nós compartilhamos, isso não está acontecendo só com ela. Isso pode acontecer comigo, contigo, pode estar em evidência.
normalizar Deus, tornar Deus, né, aquela coisa comum, né? A reverência vai baixando, as brincadeiras, as piadinhas bíblicas. Cheio de piadinha bíblica, você abre lá a internet, cheio de piadinha de crente, piadinha com a palavra de Deus, gargalhadinha. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser um povo alegre, entende bem, mas logo com as coisas de Deus, vamos se alegrar com outras coisas, vai pegar as coisas de Deus para brincar que eu digo mesmo de chocarrice. A Bíblia fala sobre chocarrice. E isso é um sinal de que o temor vai baixando, porque as pessoas costumam ver aquilo, o público disso, costuma ver aquilo ali e botar Deus assim, não tem reverência. O cara está falando um montão de palhaçada ali, eu vou de boa, tranquilo. A reverência. Deus é um Deus de amor, mas Ele é Deus. Nós não estamos naquela dispensação de entrar lá na arca e ser queimado, ser torrado. Isso já passou. Isso não é para nós. Nós estamos em outra dimensão, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que pede uma reverência e pede respeito. Já viu quando alguém te diz respeito, você fala, eu exijo respeito. Tem algumas dimensões que Deus também pede para a gente, eu exijo respeito. É maravilhoso poder provar do amor de Deus dentro de um padrão de respeito. É maravilhoso provar da misericórdia de Deus dentro de um padrão de respeito. É maravilhoso provar da bondade de Deus dentro de um padrão de respeito. E às vezes isso pode acontecer de alguém vir confundir. Deus é bom, Ele é bobo. Deus é misericordioso e está sempre perdoando. Eu faço o que eu quero e Ele já me perdoa. Eu vou pecar e Ele vai... Não, eu vou... Espera aí. Eu estou indo na igreja. Eu vou lá na igreja porque o pastor me encheu o saco. Eu vou lá porque senão eu... Deus está vendo tudo aqui. Não, senão eu... Não, eu vou na igreja. Eu adoro Deus porque Ele é bom, porque Ele é reverente, porque Ele é criador, porque Ele é apaixonado pelo aquilo que Ele criou. Ele é apaixonado por mim. A expectativa de vir adorar a Deus, de buscar a presença de Deus, começa por aí. Ele é apaixonado por mim. Ele é apaixonado por mim. Eu vou colocar os joelhos no chão por alguém que é apaixonado de fato por mim, apaixonado completamente, não apaixonado no padrão de limite, igual a gente. Nós amamos, mas temos um limite imenso para amar. A gente ama até uma certa dimensão, porque nós estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo triturados, como o pastor Renato acabou de falar, estamos sendo massacrados, a nossa velha criatura está sendo massacrada. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, no versículo 17. Nós vamos estar falando da vontade de Deus. Eu já ouvi isso, pastor, isso não é novidade, né? Isso não é... Mas vamos falar da vontade de Deus da maneira que Deus permitir, da maneira que o Espírito Santo quiser nos apacentar nessa noite por meio da palavra dele. Amém? Então, abre sua Bíblia no capítulo 1 de Romanos, no versículo 16 e no versículo 17. É conhecido, é um versículo conhecido. Amém? Quem vai achando, dá um glória para o Senhor. Aleluias. Capítulo 16, versículo 16 fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? A gente vai começar falando da vontade de Deus por esse versículo. A gente vai dar um pouquinho de passeada na Bíblia, mas aqui a gente já pode compartilhar algo do Senhor, da parte de Deus. Palavra poder nesse texto, eu vou esmiuçar. Ele quer dizer dinamite, dinamis, tá? No grego ela fala dinamis. Poder de Deus é dinamite. Ela vem disso, poder, explodir. Dinamite, pensa na dinamite. Então Paulo aqui, ele está falando, olha, eu não tenho vergonha
do Evangelho, porque para mim ele é o poder de Deus. Eu tenho certeza que aqui o apóstolo Paulo, não tenho dúvida nenhuma que ele está falando, não tenho vergonha porque Cristo não teve vergonha de mim na cruz do Calvário. Ele não teve vergonha, ele me assumiu, ele assumiu tudo. Ele assumiu a humanidade ali, então eu não me vergonho do Evangelho. Aqui Paulo fala que o Evangelho é cruz, é Jesus na cruz, é o poder de Deus. Mas o poder de Deus também é o poder do Espírito Santo. E essa noite está maravilhoso, que eu estava ali ajoelhado e os louvores falando do Espírito, o pastor Renato falou do Espírito, e nós estamos na unidade em Espírito, para a glória de Deus. E eu vou falar bastante do Espírito Santo. Amém? Mas esse poder, também o Espírito Santo usa esse poder, que é dinamite nesse texto, para poder explodir o velho homem da gente, estourar aquilo que era, para gerar algo que venha a ser. Alguém que já deve ter ouvido, poxa, eu aceitei Jesus e agora parece que o trem não anda. Poxa, eu estava bem. Eu já aceitei, poxa, o que está acontecendo? Porque foi explodido, irmão. Se você realmente abriu, mas olha só, isso só acontece com quem realmente abriu o coração, com quem realmente tocou no Senhor, abriu e ele entrou, tá? Se ele não entrou, não está acontecendo nada ainda. Fica tranquilo, que não tem guerra espiritual, eu ainda tenho que me resolver com a minha carne, porque não tem nada ainda, não tem. Mas se a palavra de Deus entrou no teu coração e chega uma dimensão da tua vida que você não entende nada, peraí, está acontecendo isso aqui, eu não estou entendendo. Você só vai entender aquilo que o Senhor manifestar para você, porque é uma nova vida, é um caminho que você não sabe ele, eu não sei qual que é novo, é algo novo. Eu fui explodido, tem uma nova criatura, e essa nova criatura, eu não sei andar sozinho nela. A minha nova criatura, quando Paulo ele fala aqui, ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo. Peraí, como assim? Tudo se fez novo. Aí eu vou pegar isso aí, o conceito que eu tinha de Deus, religioso, da maneira, acabou. Agora o conceito é certo, porque o Espírito Santo ele está em mim. Agora é tudo novo, é novo para mim, porque o conceito de Deus vai estar bem iluminado, bem conduzido, bem apacentado pelo Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo ele consegue fazer a vontade de Deus, e só ele consegue, só ele sabe a vontade de Deus. A maior vontade do ser humano, eu tenho essa vontade, era saber o que vai acontecer. Poxa, Deus só me chamou, e aí? Vai acontecer o quê? Isso. A gente tem uma mapeação na Bíblia. Mas as manifestações são diferentes, elas não estão aqui. Percebe isso? Elas não estão aqui. Aí eu preciso de quê? Eu preciso seguir o Espírito Santo. Tem alguém me conduzindo? Tem alguém me conduzindo? Fala comigo, tem alguém me conduzindo? E esse alguém é o Espírito Santo. É o papel dele. Ele está te conduzindo. E eu quero chamar a atenção para a sensibilidade. Só que para a gente andar num trajeto longo, em submissão ao Espírito Santo, em unidade, o problema não é seguir o Espírito Santo, é seguir ele na unidade, com o pensamento de Deus. Aí vem a sensibilidade. A gente precisa ter sensibilidade. Quando a Bíblia está falando, olha, não infecta o teu coração, não enche o teu coração, cuidado, ama o teu irmão, olha, não entra em confusão, um bom soldado de Cristo não se embaraça, e a Bíblia é cheia de advertência assim, parece até chato, né? Mas, num resumo, Jesus falou, olha, eu quero que você esteja desprendido de qualquer coisa, porque você vai precisar, mais do que nunca, ouvir o meu Espírito Santo, e não é fácil assim. Ouvir e obedecer, não, você ouve. Você ouve o Espírito Santo, mas obedecer completamente, como ele queria que eu obedecesse, eu não estou falando de uma perfeição vinda dele, ele não vai buscar a perfeição em nós, pode ter certeza disso. Mas ele está nos guiando por uma condição perfeita. Ele está te guiando. Ele não vai buscar a perfeição em nós, mas a sensibilidade. E se você busca agora o corre-corre, o ativismo, tem tirado a atenção. E a igreja
não de modo geral, porque tem homem de Deus e tem mulher de Deus, tem pessoas que ouvem o Espírito Santo, eu conheço uma renca de gente que eu olho para ela, eu vejo claramente Deus dentro dela, ali, eu me alegro, e eu não quero nem sair de perto, porque Deus está ali, está aqui, está ali, eu falo, puxa, que maravilha, aí fico pensando, pô, vou dar 2 passos, já vou encontrar um carnudão ali, Senhor, puxa, aí já vem toda aquela aflição, sabe, porque quando você está na comunhão com Deus, é fácil discernir. Quando nós estamos na comunhão com Deus, a gente zela. Algumas coisas aborrece, algumas coisas dói, machuca, que você vê. Porque a Bíblia fala que o amor, ele não se importa com a injustiça. Ele não tem prazer. Nenhum tipo de justiça, ele não tem prazer, entende bem? Não tem prazer. Não tem prazer de fato mesmo. Quando Deus está para ele, não tem prazer em nada. Mas quando ele está em nós, aí você encontra um irmão cheio do Espírito Santo, uma irmã, alguém, você, poxa, pai, eu entendo quando Pedro falou, olha, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui. Ele não queria encontrar aqueles carnudão lá embaixo. Falou, rapaz, eu vou descer daqui, eu vou encontrar tanta bisteca ali embaixo. Vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui em cima. Não queria mais. Sabe? Então, a Bíblia fala que a primeira coisa que Deus trata com a gente não é o diabo, tá? Porque o diabo, o problema dele já está resolvido. Nós é que não estamos resolvidos ainda completamente, a entregar completamente a Deus. Eu te digo, se 1% dos cristãos estivesse bem resolvido mesmo, olha, estaria na dimensão, Campo Grande estaria no avivamento, assim, mas num estrondo que não tem noção, estava uma azusa. Então, a palavra de Deus, quando ele fala aqui, voltando para cá, essa dinamite é para explodir o meu entendimento humano, é para explodir o meu velho homem, é o poder de Deus entrando e criando um confronto dentro de você, dentro de mim. Aí tem hora que eu quero, vou ficar na presença, não, mas não está dando nada, mas espera aí, poxa, eu peco, não peco, fica aquela luta, vou largar, eu não vou mais na igreja. Não, depois que eu fui, não, mas para que não está dando nada, eu não estou sentindo nada, e ficam vários questionamentos. Isso aí é tudo porque o teu velho homem já foi explodido. Só está faltando você se submeter, eu completamente, Deus, eu já fui explodido. Você olha a vida do apóstolo Paulo, a diferença que eu vejo no apóstolo Paulo, para mim, vou começar por mim, é que ele já se entregou completamente. Você olha ali quando ele em Damasco, quando ele cai de joelho, a primeira coisa que ele fala para Jesus, o que tu queres? O que tu quer, Senhor? Já caiu servindo. Já caiu servindo, já. Já cai servindo, ele falou, o que tu quer? Poxa, questão de minutos atrás ele queria matar todo mundo que estava seguindo. Já caiu ali, dinamite ou não é? Explodiu, houve uma explosão ou não houve? Pum! A explosão é assim, está tudo bem, você está ali, está aquele prédio bonito ali, daqui a pouquinho está lá no jornal. Explodiu o prédio e tal, a senhora está lá tudo. Igualzinho. O crente, quando abre o coração mesmo, ele está todo autossuficiente, todo paquitinho, daqui a pouquinho ele está, oh Deus, quebra, me morre, eu não quero mais, ele foi explodido. E isso é lindo, sabe por quê? Deus está te explodindo para você fazer a vontade dele. Deus está me explodindo para me fazer a vontade dele. Fala, cara, esse homem aí, eu preguei numa varanda, uma época, e me pediram para orar, ora para uma benção. Eu falei, cara, eu não vou orar por benção, não. Por quê? Não vou, porque a benção ela vem pela submissão, cara, é contraditório. Se eu não me submeter a Deus, eu não vou ter nada de Deus. Submissão, que eu estou falando, não é obrigação, entende bem? Eu estou correndo, porque quem não se submete, corre de. Quem se submete, vai lá e se coloca. Não precisa de ninguém. E essa palavra que eu dei. Se submete a palavra, o que você conhece? Não, eu conheço a Bíblia. Se submete. Se submete ao que você já conhece. Só se submete e daqui... no meu tempo, né, que eu não quis botar Deus numa caixinha, eu falei, daqui 1 mês, 2 meses a gente se encontra. Mas se submete. Se submete à palavra de Deus. Se submete ao que você já conhece de Deus. E um tempo atrás eu estava orando, eu falei, Deus, isso e aquilo outro e aquilo, Deus. Claramente o Espírito Santo falou, olha, você tem que se submeter mais. Você parou de crescer espiritualmente. Irmãos, o Espírito de Deus está na gente, o Espírito de Deus ele habita no crente, mas o crente ele tem que olhar para ele não parar de crescer espiritualmente.
O problema da igreja hoje não é que ela não tem o Espírito Santo, é que ela para de crescer, ela para, chega num patamar, ela parou ali, tá bom. Fica ali parado. E o Espírito chamando, vamos embora, gente, vamos andar. Não, tá bom já. Tá bem. Vamos embora. Não, eu estou querubilizado. Beleza. Aí vem aqui, eu queria ler lá no livro de Salmos, no capítulo 51, no versículo 10. Quem é explodido, fica desse jeito aqui, ó. Uma das coisas que eu aprecio na vida do rei Davi não é a questão dele ser segundo o coração de Deus. Todo mundo entra por aí. Mas é que a vida dele virou um nada. Depois que ele foi para Deus, ele falou, eu não quero mais saber de mim. Ele entregou completamente. O love dele era com Deus. Meu negócio é com Deus. Você vê, tem uma passagem bíblica que ele faz uma contagem de um censo que ele não agrada muito o Senhor, e ali aconteceu um juízo, e o profeta, o vidente, fala para ele, você tem 3 coisas, e dá 3 opções para ele, e ele fala, das 3 opções, uma era ficar na mão de Deus, e vinha ele falou, eu vou ficar na mão de Deus mesmo, porque a misericórdia dele não tem fim, mas não me deixa na mão do homem não. Ele já se entregou. E então o salmista Davi, ele é um cara voluntário para o Espírito Santo. Às vezes pode acontecer de eu estar sendo voluntário numa ONG, numa associação, numa igreja, em qualquer, e não estar sendo voluntário ao Espírito Santo, pode acontecer. Quando eu falo de voluntariedade do Espírito Santo, estou falando de crescimento espiritual. Porque a gente sabe que Jesus, ele entra na nossa vida e a salvação vem. Só que a salvação, ela fica triste. Igual, viu o crente que ele fica triste? Ele começa a ficar triste. E aí, irmão? Estou na prova. E aí, irmão? Estou na prova, rapaz. E aí, irmão? Rapaz, estou numa prova tremenda. Falei, E aí, irmão? Que prova? Eu falo do Enem, da onde? A prova é uma coisa comum na vida do cristão, vou deixar isso claro, é uma coisa comum. Se você ficar triste por causa de uma prova, você vai viver triste durante todo o teu período espiritual. Porque a prova ela é constante, todo dia você está sendo provado. Você bota o pé ali fora, você já é tentado. Quando você é tentado, você já é provado automaticamente. Tentação é o que mais tem aí, não é verdade? O diabo tenta a gente lá, e nisso Deus está provando a gente. Deixa eu ver se ele vai se inclinar naquilo ali. Já. O Espírito de Deus, ele não vai deixar de levar você, ele não vai te tentar, mas ele vai levar você para ser tentado. Pode ficar tranquilo. Ele não tenta ninguém, mas ele leva o crente toda hora para ser tentado. Sabe porque ele se amarra em ver, ele gosta de ver o crente é daquela proposta indecente, e o crente fala, não, eu te amo, glória a Deus, Espírito Santo, aleluia, ele ficou do meu lado. É igual a plateia do time, é gol! Quando tem um pecadão daquele gostoso mesmo, que você, sabe, qualquer vontade de dar um soco em alguém, de xingar em alguém, de qualquer pecado que venha ofender, sabe, que venha entristecer o Espírito Santo, e você ali não se rende, falando, não vou nessa. Ele se amarra, porque ele te levou, ele permitiu você chegar naquela condição ali. Está só te olhando, está me olhando e me provando. Porque a vida cristã, a comunhão com Deus é uma prova. Por quê? Ele está trabalhando com a gente no pecado. O que a gente mais gosta de fazer é pecar. Quem fala isso aí, pelo amor de Deus. Automaticamente, porque se você não gostasse de pecar, você não pecaria. Eu não peco. Então, automaticamente, quando eu vejo, já foi. É uma coisa natural da gente. Só que ele anda, dando aquele poder, aquele dinamite para diminuir, para poder você ganhar poder sobre alguns pecados, que pode até vir juízo contra a tua vida. Ele dá poder para a gente, diminui aquilo que me dominava. Quando eu falo de pecado, eu sempre estou falando daquele pecado que domina o crente, aquele que escraviza. Esse aí, quando o Espírito Santo está ativo, cai por terra, viu? Nenhum pecado de escraviza. Você peca, mas não fica escravizado. Entende bem isso, tá? Porque de repente se enrosca no pecado e fala, não, Deus, ele vai... Não.
Se Deus estiver ativo, o Espírito Santo, nenhum pecado vai te enroscar. Nem me enroscar. A gente vai oscilar, mas ficar enroscado, de jeito nenhum, não fica mesmo. Porque o poder de Deus, o dinamite, está em você, não tem jeito. Nunca mais é o mesmo. É o poder que fala, o poder de Deus. Salmo 51, no versículo 10, o salmista Davi, ele dá uma narrada assim, ele fala assim, ó. Salmo 51, versículo 10. Aqui. Deixa eu achar aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim. Então ele está falando, eu não tenho isso. Se o Senhor não criar em mim, se o Senhor não criar, eu não tenho. Maravilhoso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso é discernimento. Eu vejo hoje as minhas orações, Pai, levanta uma igreja que olha para si mesmo. Né? Levanta uma igreja que avalia-se a si mesmo. Levanta um povo, homens, que começam a olhar para ele. Como assim? Não é egocentrismo, não. Olhar para o homem interior, se avaliar. Você percebe que esses profetas antigos, já tinha esse negócio de se avaliar, aquela coisa, eu não sou mereço, eu não sou digno, eu não... Aquela rendição. Porque senão a gente nunca vai entender Deus. Nunca vai entender a palavra de Deus completamente, se não tiver rendição. E eu tenho certeza que Deus essa noite vai falar o teu coração, e já está falando. Eu amo uma palavra, porque a gente às vezes quer ganhar alma. Eu gosto muito de evangelizar, dar meu testemunho. Sábado preguei lá na Assembleia de Deus, dei o testemunho do meu passado, né? Igual o pastor Renato falou, eu não gosto muito não, mas de vez em quando o Espírito Santo falou, já vou te quebrar. Falo, como assim? Aí daqui a pouquinho, ó, dá para você vir aqui, mas eu quero ter o testemunho. Eu falei, tá, rapaz, daquela murmuradinha, né? Mas aí não tem para onde fugir. Aí eu vou lá e pela graça de Deus, Deus fez maravilhas ali. Porque exatamente isso que eu estou pregando é o que eu estou buscando. É o que eu estou me submetendo. É dificilmente uma palavra, hoje, uma palavra, dessa que o pastor Renato falou aqui no começo, de ser quebrado para poder realmente crescer por meio disso, né? De ser moído, né? Para poder crescer. Isso é difícil de entender se a gente não quiser. Então aqui o salmista Davi está falando, Senhor, cria em mim. Então, às vezes você não está entendendo algumas coisas, fala, Deus, cria. Às vezes você quer algo, mas não tem aquela submissão a esse algo que você quer. Você só quer, mas não... Pede Deus, Deus, cria em mim. Eu quero tanto me entregar completamente. Eu quero tanto ganhar alma, eu quero tanto evangelizar, eu quero tanto me batizar, eu quero me entregar minha alma, eu quero ser discípulo, eu quero fazer parte da tua igreja. Eu não sei como fazer, eu ainda estou pensando, né? Eu quero tanto crescer, eu quero tanto profetizar, porque eu acredito que ainda tem profeta. Eu acredito. Para mim, não, porque a Bíblia não fala que acabou. Não, você vai procurar na Bíblia, não fala. Teologia vive dizendo, os profetas... Não, acabou. Profeta é eu e você, cheio do Espírito Santo. Uma vez, um irmão me perguntou, foi o Tiaguinho, falou assim para mim, Betinho, para você qual é o maior profeta que tem? E eu falei assim, o Espírito Santo, cara. Você pegou pesado. Falei, mas tira o Espírito Santo do homem, para você ver o que vem. Tira e manda ele te profetizar, para você ver. Vai lá, irmão, vai lá para São Paulo, que vai ter gente, vai lá. Você vai. Pode ir. Deixa a mala, deixa tudo, vai lá para São Paulo, vai lá. Pode ir. Então, profeta, para mim, é o Espírito Santo. E ele usa você. Usa pessoas do teu lado. Usa a pessoa do meu lado. Profeta. Eu creio que tem profeta. Eu creio que tem irmãos que profetizam na vida dos irmãos. Louvor mesmo é maravilhoso para profetizar. Aqui, enquanto nós estamos louvando, cantando, estamos profetizando a graça do Senhor, o amor do Senhor. A palavra da gente, Jesus fala que pela nossa palavra a gente vai ser julgado e pela nossa palavra nós vamos ser. Então, isso, por quê? Por que Jesus está falando isso? Porque ele sabe que o Espírito ia entrar em nós.
Então, toma cuidado com o que você fala. Né? Então, aqui o salmista Davi fala: Senhor, cria em mim um coração. Cria. O mesmo Espírito que criou o céu e a terra ainda está criando. E às vezes a gente não pede Ele para criar. Mas começa a incluir isso. Eu só estou expondo isso. Estou dando uma ideia. Começa a incluir isso. Senhor, cria em mim. E de vez em quando vem na minha mente lá algo do vício. E eu boto a mão na cabeça e falo assim: Senhor, eu tenho a mente de Cristo. Eu já estou chapadinho pela tua unção, não preciso de nada mais. Não preciso de nada. A gente já anda orando em língua aí para lá e para cá, igual doido. O pessoal no serviço, às vezes nem chega perto da gente, parece que esse cara é meio doido. É maluco. Não é maluco, não. É igual lá, o pastor da Ana chamou ela de maluco lá, o Eli. Você está embriagada, está chapada, está... Não, anda na presença de Deus. Você falar com alguém invisível hoje. Às vezes lá no meu serviço, eu queria que você fizesse a oração hoje. Geralmente lá a senhora só que recita o Pai Nosso só, né? Então tem aquela recitação lá. Aí eu, ora lá, Deus, eu sei que tu está aqui, toma conta desse ambiente, dessas crianças, da minha vida. Nós somos tudo pecador, a gente não vai conseguir te agradar 100% nunca. Vem, eu entrego a tua vida, me perdoa meus pecados, meus pensamentos. Amém? Está falando com quem ele? Parece ser doido, assim, dá vontade de sair de lá assim. Eu falei, já concordar. Gente, eu vou dar uma de doido para concordar com o pensamento de vocês. Mas a gente ainda sabe, porque Deus é um Deus invisível, é um Deus que está na gente e anda com a gente. Ele se move em nós. Então, o salmista Davi, ele chega e fala: cria em mim. Para que o salmista está pedindo isso? Para fazer a vontade de Deus. Completamente. Porque se Deus não criar algo em mim, em você, nós não vamos conseguir agradar a Ele como Ele gosta. A adoração não vai ser a mesma. Agora, quando Deus cria, Ele cria. Quando Deus cria um coração, aquele louvor, dai-me um coração igual ao teu. Então, um renovar de Deus nas nossas vidas, para fazer a vontade de Deus. Hoje eu quero falar da vontade de Deus. Porque geralmente a gente não deseja muito a vontade de Deus, não, viu? Tá? Por isso que eu estou falando isso. Deus colocou essa palavra no meu coração. É porque geralmente a gente não deseja muito. A gente até sabe o que tem que fazer. Sabe que tem que obedecer. Não, eu sei que... Mas a gente contende às vezes. Assim, se você um dia quiser pegar um estudo sobre vontade de Deus, você falar: rapaz, será que eu estou pecado? Sobre homens que fizeram a vontade de Deus. Entende bem. Uma mulher lá, hoje, eu sei porque eu apacento, a gente sabe. A pessoa tem um filho, ora, Deus traz o varão. Aí ora, aí o varão pede em casamento. Aí ora, casa. Aí ora, neném. Aí ora, cheio de saúde. Ora, e depois ele perde a gente para tudo aquilo. Pô, vou no culto, não, hoje o neném está assim, eu tô, e fica. Né? Então Deus faz tudo para a gente, e depois o primeiro a tirar da lista é Ele. Eu falo isso na célula, eu falo: gente, você pode perceber, no teu dia vai ter 10 coisas que você vai ter que deixar. Primeira que você vai perguntar: pastor, eu não vou dar para ir na igreja hoje não, eu estou com um problema aqui. Eu estou a primeira, geralmente já vem aquilo ali automaticamente. Quando a gente não tem na mente de fazer a vontade de Deus. Eu confronto um pouquinho a comunidade onde eu congrego, porque todos os eventos eu estou ali, não por causa da religiosidade, mas é porque se a Bíblia diz para mim botar o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou colocar ele em primeiro lugar. Eu vou estar buscando as coisas de Deus primeiro. Eu vejo 10 coisas que eu preciso tirar. O que eu vou tirar do meu dia? Deixa eu ver o que dá para tirar que não seja o culto, a oração, pelo menos um momentinho está com o Senhor, um evangelismo, um louvor. Deixa eu ver o que dá para tirar do dia. Eu tiro. Tiro, sabe por quê? Deus, quando escolhe alguma coisa para tirar da terra, nunca é nós. Pode ter certeza. Deus, se Ele olhar para a terra hoje, quando Ele olhou para cá, a primeira coisa que Ele escolheu foi você. Não é isso que fala João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Quando Ele olhou para cá, a primeira coisa que Ele viu
foi eu e você. Primeira coisa que ele escolheu, e mais nada. Ele é encegueirado pela humanidade dele, por nós. Deus é, eu digo assim, encegueirado no bom sentido, porque a gente não merece mesmo. A gente não tem, se eu falar que eu mereço, eu vou estar totalmente em discordância. A gente não merece, mas ele é encegueirado. E você pode ter certeza que se Deus tiver de escolher, de te dar o livramento, em qualquer situação, ele vai estar ali, porque a Bíblia fala que Deus é um Deus zeloso, um Deus carinhoso. Só que para fazer a vontade de Deus, a gente tem que sempre estar assim, peraí, pastor, mas eu não vou conseguir. Mas o que está gerado aqui dentro? Eu vou fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque se Deus for escolher hoje algo, é me salvar, é me dar livramento, é me abençoar, é me ensinar, né? Se Deus for escolher algo para você hoje, com certeza é algo de bênção, é um pensamento de paz, não é um pensamento de mal, não é isso? É para dar o fim que você deseja. Então, quando o salmista Davi ele fala, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito voluntário. Cria em mim um coração puro. Me faz ser voluntário das tuas coisas. Me faz ser voluntário. Voluntário, o quê? Eu faço porque eu gosto de fazer. Eu faço porque eu amo fazer. Eu não faço porque eu tenho medo de nada. Eu não faço porque eu tenho medo de diabo, porque eu tenho medo da eclesia da igreja, porque eu tenho medo do governador, porque eu tenho medo do meu patrão, porque eu tenho medo. Não, eu faço porque eu amo. Eu obedeço porque eu amo. Eu te busco porque eu estou de descobrir que te amo demais. Vou pegar aquela... Porque chega um momento que a gente descobre. Poxa, Deus, agora eu descobri que eu te amo. Uma vez eu estava no monte com o violão pendurado lá. Eu te amo, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Daqui a pouco veio uma tristeza. Eu falei, Deus, mas que tristeza é essa? Ele falou assim, filho, você não ama ainda assim. Para de ficar falando assim. Menos. Menos. Você não ama assim ainda. Calma. Eu vou criar em você, eu vou renovar o teu coração. Eu vou criar um coração puro em você. Calma, eu estou fazendo. Isso é ruim? Não, é ótimo. Porque Deus vai criar um coração puro. E eu vou amar, e com aquele amor que o pastor Renato leu, o Espírito de Deus vai ser derramado no meu coração. Nessa época eu estava bem no comecinho da conversão, e eu ouvi isso. Eu te amo, violão, play. Não, mas não, filho. Para um pouco. Me veio a tristeza, eu falei, será que o senhor está falando isso? Eu falei, devagar. Eu aprendi uma coisa, antes do sacrifício, vem a justiça. E às vezes a gente não está andando daquele jeitinho que o papai sabe que a gente pode andar. Sabe? Deus não é um Deus que vai cobrar perfeição num todo da gente, mas Ele sabe até onde a gente pode se submeter. Isso Ele sabe. Ele sabe. Maravilhoso, uma quarta-feira dessa, você sair, largar, o tempo ameaçou chover. Glorifico a Deus pela vida de cada um que está aqui, sério mesmo. Porque Campo Grande ameaça chover, parece que sai todo dia aquelas formiguinhas, tá tudo na casa assim, já pega o controle remoto. Não, hoje eu não vou. Vai ver, não, está chovendo aqui. Caiu um pinguinho só ainda de água, só trovejou, está chovendo aqui. Eu estava indo fazer um aconselhamento pastoral hoje, lá tem um casal que a gente está trabalhando com eles, a gente está precisando, foi 12:30, estava lá no Jardim Colômbia, lá perto. Aí quando eu estou indo com a Luana na minha vizinha lá, deu aquela chuvinha, eu falei, Luana, vou voltar. A Luana, não, minha mulher é usada por Deus, hein, cara. Glória a Deus. Não, vamos embora logo lá. Não, vou voltar. Vamos embora logo lá resolver isso. Olha, tem coisa que é bom ir logo, vamos lá, rapaz. E eu, não, vamos embora. Aí daqui a pouquinho choveu mais. Mas para lá está chovendo mais, Luana. E doido para voltar. E ela, vamos embora. Aí eu falei, não, qualquer coisinha o Cleito te leva lá no serviço. E eu expus o nome. Qualquer coisinha o irmão te leva lá no serviço lá e tal. Ela falou, chegamos lá, entramos, conversamos, oramos. Quando saímos, o sol estava brilhando, a minha testa estava brilhando, igual o couro de tamborim. Nada de água. Nada de água. Deus opera assim. Às vezes tem coisa que parece que está difícil, mas Deus ele sabe exatamente a ordem das coisas, porque eu fui ali fazer a vontade de Deus. Fui ali fazer a vontade de Deus. Então toda vez que você for fazer a vontade de Deus, Deus vai abrir o mar. Deus abriu o mar para aquele povo, para o povo fazer a vontade dele. Para o povo fazer a vontade dele.
Então, só que para fazer a vontade de Deus, ele precisa renovar algumas coisas em mim e você. Sempre. Agora eu olho esse texto aqui, eu vejo o salmista Davi já caminhava. Já tinha caminhado um tempo com o Senhor. Ele já tinha caminhado um bom tempo. Que desde novinho, o salmista Davi já tinha o negócio da presença de Deus. Ele já era, vamos falar assim, era berço evangélico. Sim. Poxa, mas aqui, já depois de tanto tempo, ele está falando: Deus, renova em mim um coração, pô. Bota em mim um espírito inabalável. Será que aconteceu isso que aquela irmã falou, confessou comigo ontem? Será que ele estava assim aqui? Coloque em mim o espírito voluntário. Será que ele já não estava mais? Será que ele... Porque às vezes a gente está cansado. A gente tem que pedir força para Deus. Às vezes a gente tem que pedir força. Às vezes a gente vai na nossa força. Na nossa força a gente não consegue mesmo. Na tua força tem coisas que você não consegue mesmo. Só que às vezes a gente esquece, peraí, na minha força não está indo, mas eu tenho o poder dos poderes dentro de mim. Dentro de mim habita o poder dos poderes. O Espírito de Deus, nesse mesmo contexto, nesse mesmo Salmo 51, o salmista Davi fala assim: não retire de mim o teu Espírito. Ele fala: não tira de mim, por favor. Aí eu olho esse texto, eu lembro que o salmista Davi, ele já tinha visto um homem de Deus, um rei, sem o Espírito Santo, Deus tirando o Espírito de Saul. Quando ele suspeitou de algo, ele: não, por favor, não tira não. É horrível. É horrível. Depois que você conhece a presença de Deus, alguém vê, a gente vai nessas clínicas de recuperação, nos lugares, a gente vê pessoas que estavam na presença de Deus e você olha assim e fala: meu Deus do céu, eu não quero isso para mim, nem para ninguém, nem para ele mesmo, para ninguém mais. A presença de Deus é maravilhosa. Mas para chegar a um ponto daquele, é porque eu não focalizei. O Espírito de Deus, ele está na tua vida, ele vai entrar na tua vida. Eu não sei qual é o nível espiritual que cada um está em Deus, tá? Mas todos estão em Deus. Cada um está sendo trabalhado numa dimensão. Mas pode ter certeza, o Espírito de Deus está dentro de mim, dentro de você, para fazer a vontade de Deus e nada mais. E nada mais. Agora a vontade de Deus é maravilhosa porque nela você se originaliza. Realmente você se autentifica. Né? Você se vê autêntico. Espera aí, eu estou sendo isso agora. Deus me criou para isso. É isso, agora eu estou certo. Agora eu estou configurado. Dentro da vontade de Deus é que você é configurado. Porque a gente anda desconfigurado. Sem Deus está desconfigurado. Toda hora tem que chamar um técnico. Chama o psicólogo lá, chama o psicanalista, chama a mãe de santo, e fica desconfigurado toda hora. Quando Deus chega, acabou, mano. Configuradinho. 1 tera de memória. Rapaz, configurado, olho aberto. Então, quando a gente está na vontade de Deus, a gente está configurado. O Espírito Santo, ele está na tua vida, na minha vida, para você fazer a vontade de Deus. Em todo tempo. Pastor, eu já faço. Faz mais. Jesus fala em Apocalipse, né, pastor? Quem está santo, santifique-se mais ainda. Vai mais ainda. Eu preciso de mais. A gente cantou já aqui. Mais, eu preciso de mais. Como, Deus? Mais, eu preciso te obedecer mais. Eu preciso te conhecer. Eu quero crescer espiritualmente. Quero crescer espiritualmente. Acontece, você aceita Jesus, batiza, toma ceia. Aí vem, toma ceia, batiza, toma ceia, batiza, toma ceia, batiza, toma ceia, batiza, toma ceia, culto, pé, parado. Não. Mais. Eu quero ler um texto que vai testificar lá em João 17, no versículo 21. Um versículo, aliás, ler um versículo, para a gente já estar aqui. Por que eu estou falando de fazer a vontade de Deus? Porque o mundo precisa ver. A gente às vezes fala assim: é eu e Deus, ninguém precisa ver nada. É eu e Deus. E é legal, é bacana. Tem que acontecer isso mesmo. É eu e Deus. Legal,
bacana. Mas só que se realmente tiver eu e Deus, se eu tiver nele, se eu tiver em Deus, olha esse versículo aqui, eu não vou ler todo o texto não, tá? Mas esse versículo aqui, ele todinho, ele fala de intimidade, fala de serviço, esse capítulo todo, né? Fala de entrega. Aqui nesse texto, João 17, Jesus está prestando conta ao Pai. Ele está prestando conta. Eu olho essas palavras aqui dele, de Jesus, eu lembro do apóstolo Paulo falando, olha, eu combati o bom combate, eu completei a fé, porque aqui você vê Jesus, ele prestando conta. Chega no versículo 21, ele fala assim, ó, no versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da palavra, ele fala, versículo 21, a fim de, por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, um em mim e eu em ti também, sejam eles em nós. Aí aqui vem, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, o mundo ele só vai acreditar em Deus, quando eu abrir a boca para falar de Deus, quando eu estiver unido, segundo esse versículo aqui, com Deus. Quando eu estiver enfiado na Trindade. Quando você estiver unido com o Senhor. Aí o mundo vai crer. Ele está falando aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse versículo é maravilhoso porque ele fala de uma unidade. Não tem como fazer a vontade de Deus sem estar na unidade. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo em nós. E eu quero deixar esse versículo, esse capítulo, como tarefa, tá, irmãos? Em nome de Deus, eu vou orar a Deus essa semana todinha, falar, irmã, Pai, ilumina eles. Isso aqui é Jesus falando da salvação, é falando o que ele fez. Manifestei teu nome aos homens, e eles creram. E aqui ele vai fazendo um relato, entregando, olha, completei a obra que o Senhor me deu fazer. Ele fala, eu completei a obra que o Senhor me deste fazer. Aqui Jesus, ele está pedindo, Deus, me dá aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existia. Aqui Jesus está falando, Pai, eu não aguento mais isso aqui. Me dá aí que eu quero voltar já. Aqui Jesus está falando claramente isso. Eu quando olho para a vida de Jesus, para esse capítulo, eu entendo e falo assim, poxa, realmente a palavra de Deus ela é demais. Porque ela não prende. Ela não dá esperança que venha prender a gente em nenhum tipo de situação. Ela só prende você e eu no Senhor. Só. Mais nada. Ela só prende a gente em Deus. Você pode olhar as concordâncias bíblicas, sempre vai estar, anda com o Senhor, andar nele. Paulo chega, andar no Espírito, não cumpre a concupiscência da carne. Eu e o Pai somos um. E Jesus, e todas as manifestações dos apóstolos, do Espírito Santo, é dessa unidade, focando a vontade de Deus. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus, ele encontra o teu coração receptivo, o meu, o nosso, né? E faz da gente uma geração, faz de nós uma geração de remanescente. O que é remanescente? É aquele que obedece a Deus na íntegra. É aquele que é desesperado pela vontade de Deus. Desesperado pela vontade de Deus, isso incomoda. Porque eu já conversei com homem de Deus, pessoas já maduras, não, mas calma, não é assim. Como que não é assim? Não é assim o quê? A vontade de Deus é maravilhosa. Você só vai ser completo quando você estiver na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Isso depende de quê? De andar no Espírito, de estar em comunhão com o Espírito, de estar em sensibilidade para poder ouvir a voz do Espírito Santo. Parece brincadeira quando a gente vai pregar em algum lugar, quando a gente fala ouvir a voz do Espírito Santo, parece que está falando de algo que... Mas a igreja... Mas existe isso. Ele fala dentro da gente. Ele fala com você. Ele fala. Ele fala. Só vê quantas vezes você errou e quantas você acertou. Todas as vezes que você acertou, ele falou. Sério mesmo. Acertou e foi bem feliz naquilo ali, né, e sentiu o amor de Deus no teu coração, o Espírito falou em você e falou em mim. Então,
Eu oro hoje para que a igreja seja uma igreja que ouça, pastor, a voz de Deus seja esperada. Conte as experiências. Eu ouvi o Espírito falar, o Espírito falou. Não, ó, Deus disse, olha, Deus falou comigo, Deus anda em mim, Ele se move em mim, Ele está aqui. Pedro, quando chega para Ananias e Safira, ele fala claramente: o que foi isso, Ananias? Tu não mentiu para mim, Ananias? Você está mentindo para o Espírito. Ele sabia que o Espírito estava nele. Essas convicções não podem ser roubadas do nosso coração. A gente precisa ter essas convicções, essas confissões. Não, o Espírito de Deus está em mim. Moisés, quando vai lá no faraó, Deus falou para mim vir aqui. Quem? O eu sou, o Deus. Não vou obedecer. Legal, estou indo embora. Voltou lá para Deus. Ele não ficou contendendo com o cara, não. Ele voltou lá para Deus de novo. Recebeu outra instrução, voltou. Mania de andar com Deus, mania de obedecer a Deus, mania, uma mania. Porque se isso não acontecer com a igreja hoje, com certeza a gente vai ter a mania do mundo. Tem duas manias que é gerada na vida do ser humano: ou a mania de servir o mundo, ou a mania de servir Deus. E tem aquele processo de transição que a gente ainda está pensando. Eu estou pensando, será que eu me submeto já, eu me entrego completamente? Será que eu coloco minha vida como sacrifício vivo, como aspersão na mão do Senhor? Será que eu... Não, mas espera aí, eu tenho esses questionamentos. Pode ter certeza que eles são inválidos, porque se você estiver na mão de Deus é coisa maravilhosa. O apóstolo Pedro fala: Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado, cuidado, só de estar na mão de Deus. Então, o melhor lugar para estar é na presença e fazendo a vontade de Deus. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com a congregação, né? Estou feliz porque eu tenho buscado isso aí, sabe? Eu tenho pregado isso para as pessoas que a gente batiza. A gente fala: olha, teu coração... Uma irmã falou: pastor, eu preciso batizar, mas urgente. Eu falei: por quê? Urgente. Eu falei: eu não tenho pressa de te batizar, sinceramente eu não tenho. Por que você quer batizar? Não sei, eu estava em casa, me veio um negócio, me veio uma alegria no chuveiro, me veio uma coisa assim, eu quero, sabe? Eu não quero, eu preciso, não sei explicar, eu preciso batizar. Eu falei: mas calma, não, eu preciso, marca lá que eu preciso. Coisa linda, isso foi 2 semanas atrás. Eu falei: meu Deus, parece que eu me vi naquela mulher. Aquela alegria de entrar em Deus, de servir o poder de Deus. E a gente tem que orar para que essa alegria ela venha estar sempre ativa. Lembra que eu falei no começo da pregação da tristeza? Está triste? Olha, nós somos alegres. Nós temos motivo de estar alegre, de estar em Deus, porque nós estamos acima do bem e do mal com Cristo. A Bíblia fala que nós estamos assentados com o Senhor. A Bíblia fala que Deus está em nós, que maior o que está em mim e em você do que aquilo que está no mundo. É maior o que está em nós, maior o que está em nós. Amém, irmãos? Eu queria já terminar aqui, pedir. Amém? Vou passar para o pastor. Quem aqui quer a vontade de Deus? Amém, irmãos? Quem que nos conduz à vontade de Deus é o Espírito Santo. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. João 17. Você que ouviu o que o pastor falou, chega na sua casa à noite, onde você dormir, são 26 versículos. Dá uma lida em João 17. Lê todo ele, tá? Deus fala e Deus vai continuar falando com você. Vamos orar. Eu sei que você, como eu, também quer fazer a vontade de Deus. Eu sei que tanto você como eu sabe que a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. E que às vezes quando a gente não faz, a gente se arrepende. Eu sei que se o Espírito Santo habita em você, o teu coração, ele clama para fazer a vontade de Deus. Porque todas as vezes que a gente faz a vontade de Deus é tão gostoso, é tão bom, a gente se sente tão bem. Porque o Espírito Santo se alegra quando a gente faz a vontade dele.
É possível fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Só quem não gosta da vontade de Deus é a nossa carne. A nossa carne não gosta. A nossa carne gosta do pecado, do mal. Mas Deus está nos chamando para a vontade dEle. Você quer a vontade de Deus? Amém, eu também quero. Vamos orar então. Senhor, nós queremos sim a Tua vontade. Senhor, nós sabemos que o Teu Espírito Santo, de tudo que bom que nós fizemos até hoje em nossas vidas, foi porque o Teu Espírito Santo de fato nos levou para isso. Então nesta noite, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos dizer, Pai amado, para o Senhor Deus Todo-Poderoso, e também para as forças malignas que querem nos atrapalhar, que nós queremos a vontade do Senhor. Nós queremos a vontade do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor Espírito Santo que habita em nós, nos ajuda, nos convence, nos leva mesmo para a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós não queremos mais. Nós não queremos mais, Deus, Pai amado, andar em círculos. Nós não queremos mais. Nós queremos andar em direção ao que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós queremos voar como águias. Nós queremos experimentar o sobrenatural do Senhor nessa terra. Nós homens queremos ser excelentes maridos, excelentes pais, excelentes, Pai amados, filhos do Senhor. E às vezes nós não somos, porque a Tua vontade é que nós sejamos excelentes pais, excelentes maridos, excelentes homens. Pai amado, que essas mulheres que estão aqui querem ser, Deus, mulheres que edificam a sua casa. Que essas mulheres que estão aqui, Deus, querem ser, Pai amado, excelentes mães, excelentes filhas. Mas às vezes elas não são, Deus, porque a Tua vontade é essa. Que essas mulheres que estão aqui sejam excelentes mães, excelentes esposas, excelentes filhas. Essa é a Tua vontade. Então conduz essas mulheres para a Tua vontade, Deus. Conduz essas mulheres para a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nessa noite nós rejeitamos tudo que atrapalha a nossa vida de fazer a vontade de Deus. Tudo que atrapalha a nossa vida de fazer a vontade de Deus, nós rejeitamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, e abençoa a vida do pastor Betinho mesmo. Abençoa a vida da sua esposa. Abençoe, Pai amado, o ministério que o Senhor concedeu a ele. Abençoe mesmo a vida dele. Nós profetizamos um homem cheio do Espírito Santo. Nós profetizamos o pastor Betinho voando como águia. Nós profetizamos na vida dele que ele será bem sucedido espiritualmente, Pai amado, que ele vai ser bem sucedido, que ele vai ficar na Tua vontade. Nós abençoamos a vida do pastor Betinho, da família dele, do ministério dele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E Senhor, Te agradecemos esta noite por este culto. Te agradecemos, Pai amado, pela chuva que caiu. Te agradecemos, Deus, por esta palavra que veio em nosso coração. Te agradecemos pelos nossos irmãos. Te agradecemos por este ministério. Te agradecemos pela vida. Te agradecemos, Senhor. E em nome de Jesus nós vamos andar na Tua vontade. Te agradecemos também, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que virão, porque o Senhor tem nos sustentado. Pai amado, que também as nossas finanças, Deus, nós viemos fazer a Tua vontade. Que nós não venhamos, Pai amado, desperdiçar o que o Senhor dá para nós com coisas fúteis, com coisas, Deus, que não Te agradam. Que também nas nossas finanças, Senhor, nós viemos fazer a Tua vontade. Que quando o Senhor mandar para a gente ajudar alguém, que a gente ajude. Que quando o Senhor dá para nós abençoarmos, que a gente abençoe. Pai, em nome de Jesus, Pai amado, colocamos, Deus, nossas finanças nas Tuas mãos também, para que o Senhor faça a Tua vontade, Pai amado, nas nossas finanças. Pai, abençoa os dízimos que virão, as ofertas que virão, Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nos leva, Senhor, em paz para as nossas casas. Que nós chegamos lá mesmo, Deus, todos nós, e que o Teu Espírito nos lembre de ler todo o capítulo de João 17, e que o Senhor continue a falar conosco, que o Senhor continue, Pai, e que nós sejamos estes que tenha muita coisa para contar de Deus, porque nós vamos fazer a Tua vontade,
que nós oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Você que veio preparado, pode trazer o seu dízimo e sua oferta. E o nosso culto nesta noite está encerrado. E foi uma bênção para a glória de Deus.